Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks. Aqui onde vocês trazem seus assuntos, suas dúvidas e eu trago aqui meus Mind Hacks para vocês. Sejam bem-vindos. Vamos começar começando com uma pergunta, na realidade, que eu recebi por e-mail, tá? Então, a respeito, na realidade, um tema que gostariam que abordassem, tá? Lembrando que se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloca aqui embaixo, tem o balãozinho com interrogação, eu respondo, tá bom? E se você estiver vendo a gravação, você vai no meu story, tá? Tem um story que eu faço todo dia para você colocar lá suas dúvidas, seus comentários ou um assunto que você queira que eu aborde. Tudo bem? Vamos lá! Vamos falar um pouco sobre uma coisa aqui que é interessante, sobre mentalização. Sobre a questão da vivacidade da coisa, se pode ou não fazer a mentalização se visualizando de fora, ou você tem que estar na imagem. Então eu vou trazer um pouco dessa questão de mentalização, tá bom, pessoal? Para começar. Mentalização é uma coisa que é interessante. Mentalização, na minha concepção, é a ferramenta que diferencia as pessoas que têm poder mental ou não. Se a pessoa consegue fazer um jogo de uma boa mentalização. E para começar em volta disso, a mentalização ela necessita uma coisa que se chama atenção, tá? Ela necessita atenção, ela necessita que a pessoa tenha habilidade de atenção e habilidade de imaginação. Essas duas. Porque às vezes a pessoa tem atenção, mas ela não consegue ter imaginação. Ela não tem poder de criar. Ou às vezes a pessoa tem muita imaginação, criatividade e não consegue ter atenção. Você precisa combinar essas duas coisas de forma bem equilibrada para conseguir ter uma boa mentalização. E a mentalização, vamos falar um pouco dos benefícios dela. O principal benefício, vamos falar primeiro para os mais céticos. A mentalização, no mínimo, ela cria em você um processo de acabar com a autossabotagem. Como assim, Thiago, que ela acaba com a autossabotagem? Ela vai... todas as coisas que você não acredita... eu não acredito que eu vou conseguir aquilo. Se você se imaginar, o seu subconsciente começa a acreditar naquela situação. Olha que interessante. O seu subconsciente começa um processo de acreditar naquilo que você está fazendo, naquele seu objetivo, porque você mentalizou. Sabe por quê? Porque ele não consegue distinguir o que é verdade, a verdade, né? Porque as duas são verdades, né? A imaginação e a realidade física, as duas são verdade. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas ele não consegue identificar o que é a realidade física e o que é a realidade imaginativa, né? E quando é fake o que exatamente? Me explica aí quando é fake. Então, quando a sua imaginação... O maior exemplo disso, de que o seu subconsciente não consegue distinguir isso, é a questão da masturbação, por exemplo, né? É um exemplo clássico de como, com a imaginação, você consegue estimular o corpo. Então, é uma questão que... Como eu posso dizer... que faz toda a diferença, entendeu? O corpo tem uma reação física pela estimulação mental. O corpo não identifica a diferença do real mental para o real mental. E tem, vamos dizer assim, se você pega e vai para uma determinada localização, você começa a sentir aqueles prazeres daquela localização. Foi testado, foi já explicado, né? Por exemplo, já fizeram um teste, inclusive, de um fisiculturista que fazia musculação durante tantos dias e depois e outros que estavam na mesma condição imaginavam fazendo o exercício e o cara que imaginava fazendo exercício, ele tinha um ganho de massa muscular. Não tão grande quanto o cara que fazia fisicamente, mas ele tinha. Então, tudo isso
tudo isso está conectado ao seu poder mental, né? E aí aqui, ó, se você imagina um lugar que não existe, ele vai passar a existir para o seu subconsciente, né? Inclusive, a sua mente ela pode pregar peças em você, falar coisas que não existem fisicamente, que existem, e assim por diante, tá? Mas a partir do momento que você se imagina naquela situação, você se imagina tendo aquele resultado, você se imagina, você começa a acabar com a autossabotagem. Porque normalmente a autossabotagem, ela se instala porque você não acredita que você vai conseguir, ou você, vamos dizer assim, você se sente mal porque você acha que aquilo vai fazer mal para alguém, sabe? Tem milhões de coisas que acontecem que criam autossabotagem. E quando você já pré-imagina aquilo, você já vive antes de acontecer, você traz aquele futuro para o presente, seu subconsciente assume aquilo, né? E aí, pum, começa a mudar. Por que diabos eu iria me sabotar? Não é você que se sabota, é o seu subconsciente, tá? É o seu subconsciente que te sabota. A sua mente subconsciente, ela faz as coisas sem querer, sem você querer conscientemente. Por quê? Porque tem uma mentalidade. De repente alguém chegou e falou pra você por tanto tempo que ser rico os ricos são pessoas ruins. Você ouviu isso por tanto tempo que quando você começa a ter a oportunidade de ganhar dinheiro, né, e aí cria-se conexões neurais a respeito disso, que quando você está começando a ganhar dinheiro, você começa a se sabotar, você começa a não fazer, você acaba fazendo uma besteira, sabe? Você toma uma decisão, né? Vamos dizer assim, você toma uma decisão subconsciente que às vezes te atrapalha. Sabe aquelas coisas que a gente acha que foi um acidente e na verdade a gente se colocou numa situação de acidente, se você for olhar bem? É exatamente isso, tá? Oi, o que você ia falar? Alguma coisa? Não? Então, pessoal, entendam isso. Essa é a primeira grande coisa. Quando o seu subconsciente constantemente vai te sabotar, porque ele ou vai te ajudar também, né? Às vezes ele não vai querer que você leve para tal lugar porque você tem a crença certa a respeito daquilo. Ele meio que mais ou menos te leva automaticamente. Mas eu não acredito nisso no subconsciente. Não é possível, porque sinceramente, pensa no seguinte, pensa assim, quanto você acha que das suas ações são feitas pelo seu subconsciente? E já tem uma pesquisa do Dr. Limpton que ele fala o seguinte, que são de 95 a 99% das suas ações são feitas pelo subconsciente. Eu aqui estou falando com vocês, eu não estou escolhendo cada palavra. Eu falo a minha intenção do que eu quero falar com você. Eu não fico escolhendo o gestual que eu vou fazer, né? Isso aí não vai acontecer, porque se eu for escolher cada palavra seria assim que eu ia, sabe? Porque você tem que pensar a palavra, escolher, colocar. Então, quem escolhe é o seu subconsciente. Quem escolhe essas coisas são o seu subconsciente. Então, é muito importante que você entenda que o seu subconsciente está aí comandando 95 a 99% da sua vida, né? E aí, a partir do momento que você tem uma crença negativa, você começa a se sabotar. Esses 95 a 99%. Pode ser que seu 1%, seu 1 a 5% estejam realmente trabalhando a seu favor e o resto dos 99 a 95% estão trabalhando contra você. E a mentalização ela tem um fator que ela pode mudar esse jogo. Tá? Você vai falar alguma coisa? Se a pessoa quer fazer um teste a respeito disso, sobe uma escada normalmente na sua velocidade normal, automático, e depois tenta prestar atenção em você subindo a escada. Fazer de forma consciente. A pessoa normalmente tropeça. Uhum. Se você for subir, pelo menos sobe rápido uma escada, você vai ver que se você já estiver acostumado, você vai subir normalmente.
se você for prestar atenção passo por passo que você está dando na mesma velocidade, você vai cair. Exatamente, porque além de tudo, o seu subconsciente já está treinado naquilo, né? Então às vezes o seu consciente não consegue fazer com a mesma eficiência que o seu subconsciente, né? Então a gente usa o subconsciente. Mas por quê? Por que a gente não faz tudo conscientemente? Primeiro, o gasto energético seria absurdo. Segundo, você ia, vamos dizer assim, você não ia dar conta, né? Sua mente não ia dar conta. Então a gente precisa dessas coisas, né? O efeito elástico que o Diego tanto fala na técnica. Eu não conheço esse Diego, tá? Não conheço. Mas vamos lá. Voltando. Então, pessoal, voltando a essa ideia aqui da mentalização, inclusive, pessoal, se vocês quiserem colocar que eu responda, fale de algum tema, coloque aqui embaixo, tá? Na caixinha aqui, nessa interrogaçãozinha aqui. Então vamos lá. A partir disso, né, entendendo, então, esse é um dos resultados, essa é uma das coisas. Você começa a colocar sua mente para trabalhar a seu favor, o seu subconsciente para trabalhar a seu favor, isso é uma das coisas. A segunda coisa, para os menos céticos, é entender que essa é a maneira, vamos dizer assim, depois que a mentalização influencia seu subconsciente, a sua vibração dominante, que é a vibração, que é a mensagem que você manda para o universo 99 a 95% do tempo, vai ser a informação do que você deseja, né? Então você quer atrair, você quer usar a lei da atração para atrair aquela coisa, aquele resultado que você deseja. Não é a mentalização que manda um recado para a lei da atração. É você estar 95 a 99% do seu tempo emanando aquela vibração. Esquece aquela ideia de que eu vou fazer agora visualização criativa e essa visualização cria a realidade. Não, visualização não cria porcaria nenhuma. Você vai tirar 15 minutos do seu dia e não vai acontecer nada se isso não mudou o seu estado interno. Se aquilo mudou o seu estado interno, o seu estado de ser, se você já, depois de uma mentalização, você já se mentalizou que tem um resultado, então você já é a pessoa que tem o resultado internamente. O que começa a acontecer quando você já é essa pessoa, você começa vamos dizer, automaticamente está fazendo as suas coisas no dia a dia, você já está atraindo aquilo automaticamente. Aquilo está sendo, aquele recado está sendo mandado constantemente. E aí a coisa começa a mudar. Tá? Então essas duas coisas são os dois grandes benefícios dentro dessa visão da mentalização. E aí, para você influenciar da melhor forma, você repara que a grande sacada em volta desse lance da mentalização é o quê? É a influenciar o subconsciente, né? É influenciar o subconsciente. Se você não influenciou o subconsciente, você perdeu ali uma mentalização. E para influenciar o subconsciente, o subconsciente, ele trabalha na base de alguns gatilhos, tá? E os gatilhos mais poderosos que tem são os gatilhos emocionais. Então você precisa estar emocionalmente envolvido. Se você vê você de fora fazendo alguma coisa, você perde aquele gatilho emocional. Não tem emoção, logo você não influencia o subconsciente. Agora, se você consegue se visualizar na situação, o que começa a acontecer? Você está mais emocionalmente envolvido. Tá? Então, essas são coisas que são importantes de vocês entenderem, né? Essas são coisas que são importantes de entender. Tem mais uma coisa também, né? Tem o gatilho da repetição. Então, mentalização não é uma coisa que você faz uma vez e agora já está atraindo, já mandei o recado. Não, você tem que repetir até o seu subconsciente dizer, tá bom, você já é essa pessoa. Quando você já se sentir aquela pessoa, você pode até parar a mentalização, porque você já entendeu, o seu sistema interno já entendeu que você é aquela pessoa. E aí depois você continue mantendo aquela sensação de ser aquela pessoa.
Se você quiser manter a mentalização depois, pode manter. Ela vai reforçar aquele estado de ser a pessoa que tem resultado. Né? De ser aquela pessoa que tem resultado. Então, a partir disso, a partir desse momento que você já se sente como se fosse, o seu subconsciente ele começa a meio que fazer as ações naquele sentido. Você começa a ver coisas que você não via antes. Você age de uma forma diferente, tá? E sem contar a questão que eu falei da vibração dominante. Tá bom? Então é importante que tenha, então repetição é importante, detalhes, porque os detalhes reforçam a emoção. Se você puder estimular todos os sentidos, né? Lembrar de cheiros, de coisas, isso é muito importante. Tudo bem? Tudo isso são coisas muito importantes dentro da mentalização. Inclusive vamos falar mais sobre mentalização daqui nos próximos tempos aí. A gente vai ter workshop sobre o assunto, vai ter uma série de coisas que vão acontecer, tá bom? Eu vou falando com vocês, compareçam nas lives todos os dias aí que vocês vão ficar sabendo das novidades. Vamos ver. Ninguém mais? Não tem mais nenhuma pergunta aqui? A gente já pode encerrar? Sinto muita raiva, não há vacina que cure. Como assim? Claro, raiva não se cura com vacina. Acho que ele tá falando que ele não consegue lidar com a raiva e não tem método que ajude. Há controvérsia sentada aqui do lado, não é mesmo? Então. Se você acreditar que a sua raiva não tem cura, você já tá falando pra você mesmo que não vai ter. Uhum. Agora, com um trabalho interno, dá pra amenizar. Rindo para não chorar. Não chorar do quê? Não chorar do quê? Busque, se você tem raiva, primeira coisa, a raiva ela é uma consequência de você delegar aos outros alguma coisa. Ou responsabilizar aos outros algo que é da sua competência. Exatamente. É você querer assumir uma coisa, sabe? Você está colocando fora as suas frustrações, os seus desejos, sabe? Tudo fora. A sua maneira, né? Você vai ter resultado, você vai ter isso tudo buscando alguma coisa fora. Esquece o mundo exterior. Enquanto você está focando no mundo exterior, e não estou falando, esquece, não, eu não posso ter as coisas que eu quero ter coisas. Tudo bem, você pode ter coisas, mas é o seu mundo interior que cria o mundo exterior. Se você ficar o tempo todo falando, é tal pessoa que me deixou bravo, é tal não sei o que, é uma pessoa que veio gritar comigo, aconteceu. A partir do momento que você delega ao outro os seus problemas, você perdeu totalmente seu poder. Quando você delega ao outro as coisas que você quer atingir na sua vida, ou as realizações, você perdeu o seu poder de realizar. Você ficou um escravo da sorte. A partir do momento que você assume a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, você tem o poder de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa na sua vida, né? Aqui, ó, eu acho que esse tema vai ser interessante aqui a gente falar, né? Como trabalhar com a raiva, que já foi falado raiva, aí aqui Cacilda, a Cacilda falou como trabalhar a raiva interna de pessoas que nos fazem mal. É o seguinte, deixando que elas façam, assim, sinceramente, todos os estados internos nossos são decisões. Todas as nossas emoções são decisões. Não são alguém que causou alguma coisa, mas sim é uma decisão nossa. Uma pessoa vem e te agride, você pode se sentir agredir, vamos dizer, verbalmente, você pode se sentir ofendida, ou você pode falar, isso não me afeta. É uma decisão. Só que a gente está tão dependente, né? É como se fosse um dependente químico, tá?
É um hábito. O que é um dependente químico? O que é um dependente de álcool? O que é um dependente? É uma pessoa que criou um hábito de tomar álcool e que depois ele não consegue se desfazer deste hábito. A maioria das pessoas já criou tanto hábito de que a pessoa faz uma coisa específica, aquilo cria raiva, que esse hábito ele acontece automaticamente. Aí para você conseguir se livrar é tão difícil quanto um alcoólatra se livrar do álcool. Quanto uma pessoa que vive no mundo das drogas se livrar das drogas. Que, sabe, é uma droga. A raiva é uma droga. E você não... E aí, o que tem que começar a acontecer? Você tem que começar a raiva, ela precisa ser tratada como... Se realmente ela está te fazendo esse mal todo, ela precisa ser tratada como um vício desse tipo. O que um alcoólatra faz? Ele tem duas coisas. Ele entende que ele tem a vontade dele de beber álcool. Isso acontece. Ele não pode falar, não tenho mais vontade. Não, ele entende que tem aquilo lá. Ele entende os gatilhos e ele começa a rever essa situação. Ele começa a mudar as coisas, né? Ele começa a rever como é que ele vai trabalhar isso tudo. Ele começa a entender outra forma de ver o mundo. Enquanto ele estiver olhando o mundo com raiva, com aquela mesma raiva, ele vai voltar sempre para o mesmo lugar. Ele tem que... se ele quer sair dessa situação de raiva constante, ele tem que buscar novas emoções para substituir aquelas. Novas palavras, novos jeitos de pensar. Tá? E é uma proposta dele, da mesma forma que é uma proposta do alcoólico sair do álcool. Tem que entender. É porque as pessoas não falam isso. Falam, raiva é um sentimento natural. Não, acho que assim, raiva é que nem o álcool. Se você passa raiva às vezes, é uma coisa. Agora, você viver constantemente com raiva, ser dominado pela raiva, é o dominado pelo álcool. Né? E aí, quando a pessoa é dominada pela raiva, não tem condição de sair desse jogo. Ela vai ter que pegar e começar a mudar toda... Não é só, vou parar de ficar com raiva. Não, ela vai ter que mudar todo o modus operandi da vida dela. Ela vai ter que rever como ela lida, a estrutura. Da própria vida. Porque, por exemplo, né, se você lida com pessoas que... Eu vi um comentário aqui, né? Que pessoas que estão à volta provocam essa outra pessoa para que ela sinta raiva, porque acha divertido ver o outro sentindo raiva. Por que você convive com essas pessoas? Se elas têm prazer de te fazer mal, de ver que alguma coisa te prejudica e sentem prazer naquilo, por que você anda com essas pessoas? Primeiro isso. Perfeito. O antes só do que mal acompanhado é um bom E isso que você falou é perfeito, porque a mudança de hábito, ele exige uma mudança de ambiente. Se você vai pegar um cara que quer sair do alcoolismo e ele vai voltar pro boteco, não, eu vou continuar no boteco, mas eu vou parar de beber álcool. Porque meus amigos estão lá. Puta que eu pariu, né? Não é assim que joga esse jogo. Você tem que tirar tudo. Essa pessoa que está querendo se livrar do vício da raiva, ela vai ter que primeiro tirar tudo da vida dela que provoca a raiva. Porque ela vai começar um novo hábito de menos raiva, um novo hábito de mais paz interior. E então ela precisa de um ambiente que gere paz interior até ela conseguir criar o novo hábito dela de paz interior. Aí quando ela cria esse novo hábito de paz interior, aí ela pode começar a tocar um pouquinho num ambiente diferente, né? Um alcoólico, por exemplo, que já está num nível, já está não sei quanto tempo sem álcool, ele pode passar por um boteco e ele não vai ter problema. Ele não pode beber o álcool, mas ele pode passar por um boteco que ele vai conseguir passar por ele muito bem. Só que o primeiro passo, como a própria Renata falou aqui, é a questão de você eliminar tudo que te causa essa raiva. E parar o orgulho de querer andar com essas pessoas, né? Aqui, ó, as pessoas tomam por tolo, vêm com mentiras, me deixam com desinteria, fazem isso por puro prazer. Sabe, você tem que mandar essas pessoas, né?
Eu tô reduzindo palavrões aqui, porque às vezes tem criança, tem muitas pessoas que vêm com os filhos e para aprender todas essas coisas, então não vou mais fazer isso de ficar falando palavrão. Mas é assim, esse que é o ponto, tá? Sabe, a questão de respeitar, você precisa respeitar as pessoas, mas tem que sair de perto das pessoas que te fazem, que te tiram do seu propósito, certo? Você não precisa... Alan, respeito não se ganha, só é comprado. Você não precisa de respeito de ninguém. Respeito é uma coisa unilateral, é você que respeita as pessoas. Você tem que buscar. Você se respeita. Não, mas eu tô dizendo, você é uma máquina respeitadora, vamos dizer assim. Mas você não tem que esperar respeito de ninguém. Se você esperar respeito de algo das pessoas, você está criando expectativa. E tem uma formulinha maravilhosa que créditos ao Sobral, ao Vergara, que fizeram essa formulinha que é interessante, que é o seguinte, ó. Felicidade igual a realidade menos expectativa. Se você espera, expectativa é esperar alguma coisa. Se você espera respeito, você já tem um número ali, certo? Se a sua expectativa é zero a respeito do mundo, qualquer coisa que seja realidade é igual a expectativa, certo? Agora, se você tem alguma expectativa no mundo, você tem expectativa 1, não, 2, vai, expectativa 2, e a sua realidade é 1, a sua felicidade é menos 1, isso significa que você não tem felicidade. Então, o que acontece? Tem que tirar a expectativa das coisas. Tirar o... eu preciso de respeito. Você não precisa de respeito de ninguém. É obrigatório para você se sentir bem, dar respeito. Mas não espere respeito de ninguém. Enquanto você esperar respeito, você vai só se frustrar. É frustração contínua, uma atrás da outra. Tá, sobre isso de esperar algo dos outros, né? Tem um áudio da Louise Hay que é de autocura, né? É muito usado para autocura. Para você que se sente mal, você conseguir quebrar esses sentimentos negativos que tem dentro de você. Dentro desse áudio tem uma frase que diz que é para você visualizar a pessoa que te fez mal, que mais te prejudicou, e perdoar ela assim, falar, eu te perdoo por você não ser aquilo que eu gostaria que você fosse. Eu penso assim, minha experiência, que eu acho que talvez sirva pra vocês, eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. A gente tá sempre evoluindo, trabalhando pra ser cada vez melhor. Se eu, com todo o meu trabalho, com toda essa... eu volto muito minha vida pra ser uma pessoa melhor, e eu não consigo ser quem eu gostaria de ser, quem eu sou pra exigir isso da outra pessoa? Que ela seja o que eu acho que ela deveria ser. Você quer tirar a liberdade da pessoa de ela ser quem ela é? Não é, ela precisa não é te justo, respeitar. Se ela não quiser respeitar, não é da sua conta. Então sai de perto. Se você não gosta, sai de perto. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar de você. Deixa a pessoa ser como ela quiser. Se ela quiser ser uma pessoa desrespeitosa, o que ela vai fazer é que as pessoas não vão gostar de estar perto dela. E ela vai acabar ficando sozinha em algum momento da vida dela. Mas isso também não é nem da sua conta. Cuida do seu, que o seu já dá trabalho suficiente. Isso, deixa. Você tem, você tem que achar pessoas que sejam boas. As pessoas têm pessoas boas, só que hoje talvez a sua mentalidade esteja te levando para cada vez mais pessoas ruins. Enquanto você espera das pessoas ruins, você vai encontrar só pessoas ruins. Agora, quando você esperar o melhor das pessoas, você só vai encontrar pessoas boas. Esse é o ponto. Aqui a menina falou da questão da energia, né? Da energia do ódio, de pessoas. É isso que eu falo. E essa questão, menina, sai de perto desse tipo de pessoa. Se a pessoa tem energia de ódio e contamina você com essa energia, porque tem. Essa coisa de energia não é besteira. Não é besteira. Porque no mínimo, e assim, sinceramente, você já chegou perto de uma pessoa que é uma pessoa negativa? Ela não precisa falar nada, você já se sente mal só de estar perto dessa pessoa, sabe? E se você não consegue perceber isso, é possivelmente porque você está olhando tanto as coisas tão... as coisas que você está prestando atenção são tão brutas que você não consegue perceber uma questão daquela energia ser positiva, daquele lugar, daquele ambiente ser bom ou ruim, tá? Então,
Você vai ter que treinar um pouco mais de buscar um pouco mais a sutileza nas coisas que você vê, que você percebe, né? Mas, calma, deixa eu só terminar. Aí, o que acontece? Esse negócio, quando você vê uma pessoa que tem uma energia de ódio, não sei, tem que tirar fora. Não dá pra manter essas pessoas perto. Se você precisa conviver porque é uma determinado momento que precisa fazer alguma coisa, e então naquele momento eu preciso fazer. É um acidente, é um momento específico que você precisa conviver com aquela pessoa, beleza. Agora, não, eu sou obrigado porque eu trabalho com aquela pessoa. Pede demissão! Mas e aí, como é que eu vou arrumar meu trabalho? Olha, sinceramente, em algum momento, aquela negatividade toda vai te levar pro buraco e você vai perder o emprego. Então, é melhor você já resolver a situação agora. Enquanto você pode fazer alguma coisa. Enquanto você pode fazer alguma coisa. Alguma coisa te empurra pra fora. Só que tem outra coisa também, que é só para as pessoas entenderem a coisa da mentalização que a gente estava falando. Isso de você saber ou você imaginar que outra pessoa te deseja o mal, uma mentalização negativa inversa sua. Porque você imaginando que a outra pessoa está fazendo mal, que aquele mal pode te causar algum efeito físico, também você vai começar a se sabotar e talvez tenha prejuízo por causa disso. Porque você está imaginando uma negatividade, não é? Uhum. Pode acontecer assim também? Sim. Com certeza. E o que eu ia falar pra vocês aqui, ó, até aqui, me sinto muito mal quando vejo um amante do meu ex-marido que sempre passa na minha rua. Olha, é o seguinte, não olha pra rua. Bota uma cortina. Como é que é o ditado da sua mãe? Quem não quer ver estrela, que não olhe pro céu. Bota uma cortina em casa. Bota uma cortina. Sabe? Deixa a outra ficar passando, gastando sapato na frente da sua casa. Vai assistir televisão. Exatamente. Então, é assim, elimine as coisas. Até você conseguir ficar tranquilo em relação a isso. A ideia é que você consiga mudar o seu hábito interno a nível de que um dia você vai olhar pra rua, ela vai passar na frente da sua casa e você vai... Não vai nem ver, porque não tá nem prestando atenção. Não vai nem vai ver. Só que você precisa também fazer. Não é só tirar as pessoas da vida. Não, agora eu tirei, e aí eu tirei tal pessoa que me dá raiva, e agora a minha vida vai ser maravilhosa. Vai aparecer outra pessoa que vai te dar raiva. Então você precisa o quê? Tirar as pessoas que já provocam isso em você e começar uma reforma interna também. Começar uma reforma de eu não preciso ter raiva. Eu quero emoções diferentes. Porque não adianta só tirar a raiva, você tem que adicionar uma outra emoção. Que emoção você quer para sua vida? Você quer uma emoção de paz? Você quer serenidade? Você quer alegria de poder desfrutar de uma série de coisas? O que você quer? E como você vai conseguir essas emoções? Então essa tem que ser a busca, né? A raiva existe, ela está ali, mas você precisa adicionar outra emoção para ela ser a protagonista da sua vida. Senão a raiva vai continuar protagonista. E aí é o problema. Aí não importa. Você vai tirar aquela pessoa, aí vai aparecer outra. Aí você tira aquela outra pessoa, vai aparecer outra e vai continuar. E a vida vai continuar aquela mesma porcaria, né? De sempre. As pessoas chatas não são problema seu, exatamente. Conheço pessoas que chegaram no lugar e desequilibram tudo em volta. Acontece. Ela desequilibra em todos os sentidos. É aquele tipo de pessoa que chega, as pessoas já se sentem mal, aí ela fala alguma coisa, cria intriga, e se ela bota a mão no negócio, o negócio para de funcionar. É assim. É aquele tipo de pessoa que tudo que ela encosta vira merda. Aí, não devia ter falado de novo, mas tudo bem, desculpe. Tô controlando aqui o negócio. Então vou me separar. Às vezes é o caminho, viu? Às vezes é o caminho. Porque sinceramente, você tem que fazer o seguinte: primeiro, tente buscar ser uma pessoa mais positiva, melhor, né? Você vai buscar isso. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela se inspira nesse seu processo. Se você começa a fazer meditação, começa a fazer mentalização, você começa a se tornar aquela pessoa mais positiva. E ela se inspira.
Se ela se inspira nesse processo, maravilha, você tem um espaço de crescimento, você vai ajudar a outra pessoa a evoluir junto com você. Você não precisa forçar, não fala melhore, não aponta o dedo na cara das pessoas, isso é negativo. Você tem que deixar que a pessoa veja você como exemplo e evolua. Agora, se a pessoa tá vendo e aí ela, pelo contrário, ela tá te puxando para baixo, não tem por que continuar. Ah, é porque é um matrimônio, é não sei o que lá. Meu, sinceramente, se não tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. É tipo, você comprou uma casa, aí a casa começa a ter rachadura transversal. Significa que ela vai cair, tá? Quando tem rachadura transversal, rachadura de assim, não tem problema. O problema é transversal. Quando tem isso, vai cair. E aí, ah não, eu preciso manter porque eu comprei a casa e não sei o que lá. Não, meu, você tem que sair dessa casa, senão ela vai cair em cima da sua cabeça. Tá? Tem coisa que já não tem mais jeito. Você vai ter que demolir essa casa e fazer outra. Já era. Já não é só sair. Ou você sai dela, ou você pega e demole e vai construir outra. Acabou. Aquela casa não tem mais jeito. Ah não, mas eu vou colocar uma massa corrida na rachadura. Sabe, você está colocando, né, band-aid em infraestrutura exposta, né? É um problema. Não aceitem migalhas do mundo. Não aceitem migalhas. Tipo, tá? você não precisa ficar numa casa rachada se, sabe, você pode ter uma casa inteira nova. Exatamente. Faça a sua casa inteira nova, dependa de você só. Isso. O fato é o seguinte, olha, você tem um teste beta, que você, normalmente quando você vai casar, você tem o teste beta que é o namoro. Tem gente que não namora, já sai casando, né? Mas tem gente que vai lá e faz o teste beta. Vamos ver se funciona. Funcionou? Legal, aí casa. Esse é o jeito certo, né? Agora, tem gente que já tipo conheceu, se apaixonou, já no dia seguinte tem o anelzinho. Isso é complicado, porque você não testou o suficiente para saber que aquilo é casamento, né? Vai casar de verdade. E aí aquilo gera problema, certo? Aí o segundo passo é, vamos tentar consertar. Investir aí investir em treinamento. É tipo, pensa numa empresa, você vai recrutar um funcionário. Você vai fazer ali uma experiência, você vai fazer um bom recrutamento. Você vai ver se aquele cara é bom para sua empresa. Aí, se o cara é bom, legal, você fez um bom recrutamento e aí vai continuar muito bem. Só que o cara, se faz um mau recrutamento, ele tem que investir o quê? Em treinamento. Né? Então você vai ter que investir em treinamento da pessoa que está junto com você, se você não recrutou bem. Aí você vai tentar fazer treinamento. Mas se não funcionar treinamento, aí é demissão. Posso falar uma coisa? É clássico. E nem tudo necessariamente é bom o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Que às vezes um relacionamento é bom no começo, mas depois as pessoas mudam muito ao longo da vida. Às vezes o caminho se separa. Tipo, cada um vai para um lado, as pessoas se transformam. Não que isso seja ruim, sabe? Mas o que era bom ontem, às vezes não é bom hoje. Então... Exatamente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, se essa energia for de alguém da família que a gente ama muito. Sinceramente, assim, o amor de verdade, tá, Roseli? É o amor pelo universo. Você tem o amor pelo mundo. Isso é amor. Amor não é eu amo essa pessoa. Amor é você tem amor. Amor é um estado de espírito. Não é eu amo essa pessoa ou amo aquela pessoa. É um estado de espírito. Você é uma pessoa amorosa. Agora, sabe, quando você... Então, eu amo tudo. Né? O ideal, o jeito certo, o amor, quando você entende o que é amor, você ama tudo. Você ama tudo. Você ama até o cara lá, o bandido, sei lá o que, você tem que amar de algum jeito. Porque aí você vai olhar e falar, coitado, olha o que ele está fazendo. Mas você tem amor pela humanidade. Você começa a olhar para as coisas que estão acontecendo, você começa a olhar para um acontecimento no mundo que está fazendo mal, você sente e fala, poxa, caramba, que pena. Por quê? Porque você tem o amor por tudo. Aí, então, se você tem amor por tudo, então você vai ter que se afastar em algum momento de algumas coisas que te fazem mal, mas você ama aquela pessoa, você emana amor para aquela pessoa, mas se afasta, certo?
E é isso que tem que fazer. Se tem alguém da família que faz isso com você, é a mesma coisa, porque você ama eles como ama todos. Só que algumas pessoas você tem mais afinidade, certo? O problema é que família foi dito uma história, né, de que família, você precisa estar perto da família, porque a família é não sei o que lá. E na realidade existe o que? É afinidade. Pessoas que estão próximas de você, não é família absoluta. Entendeu? Não é assim. Então, entenda esse jogo. Então, o primeiro passo é entender quem você tem afinidade. Agora, tem pessoas que você gosta dessas pessoas, só que elas te fazem mal. Você vai manter... Isso chama orgulho. Você tem que se amar. Aquilo tá te fazendo mal, mas você gosta daquela pessoa. Então, você tem que ficar perto. Isso chama orgulho. Você sabe que aquilo te faz mal e você tem que vir em primeiro lugar. Para você conseguir amar, você precisa ser egoísta antes. E aí, o que significa? Você precisa olhar pra você e falar, cara, isso tá me fazendo mal. Eu amo essa pessoa, eu dedico aqui o meu amor pra ela, faço minhas orações pra essa pessoa, mas eu quero ela longe de mim porque ela tá me fazendo desevoluir, vamos dizer assim. Tá? Então, é assim que a gente tem que jogar esse jogo. A gente às vezes tem que cortar, sabe? A perna tá gangrenada, tem que amputar. Tem que amputar, né? Senão, o que vai acontecer? Você vai morrer, né? É quase isso. Você vai morrer por dentro, né? Nesse caso. Então, tem horas que não tem jeito, né? Boa, adorei momentos de sabedoria. Não entendi. Conheço pessoa que cai em lugares e se arrebenta com tudo. Acho que a pessoa arrebenta com tudo, de tão negativa, de tão... Ah, sim, que chega em lugares... exatamente. Tem um monte. Isso é comum. Depende do padrão que você tá. Do padrão emocional constante do dia a dia que você tá. Se você tá num padrão negativo diariamente, você começa a criar... É um hábito. Hábitos. Você repara que hábitos positivos... O cara, quando ele faz muitos hábitos positivos, ele vira tipo um super... Vira um cara fodão. Você olha, os caras mais bem-sucedidos do mundo, o que eles têm em comum? Eles têm hábitos positivos. E eles muitas vezes são reconhecidos por esses hábitos. Tipo Bill Gates. O cara é reconhecido pela... ele lê um livro por semana. Um livro inteiro, do começo ao fim por semana, com 90... Não sei se é 90 ou 80% de retenção do livro. Um livro por semana. E aí, o que acontece? Ele é reconhecido por isso, pelo nível de conhecimento que ele tem sobre as coisas e tudo mais, e é isso que levou ele ao nível que ele está. E isso é reconhecidamente positivo. Agora, tem pessoas que criam hábitos desse tipo, em vez de ler todo dia, é a pessoa ver noticiário todo dia. Em vez de ler, não, eu leio um livro por dia, não, eu vi 25 horas de noticiário só essa semana. Eu sou muito foda. Né? É o cara que tá criando aí uma situação de vamos dizer, ele tá reforçando uma situação negativa. Uma coisa que vai levar ele cada vez mais pro buraco e puxar todo mundo junto. Enquanto o Bill Gates, ele sobe e leva um monte de gente junto. Essa a ideia. São hábitos que mudam o seu jogo. Tá? Boa tarde, participando de mais uma live, legal, fico feliz aí com a sua presença. Ri, é isso? E quando rola isso da casa, realmente você pode ir para uma casa melhor. Não fala isso pra Lê que ela vai querer me demitir. Não, mas eu tô falando de casos até mais extremos, né? Porque o que eu falo é o seguinte, olha, tem pessoas que realmente a pessoa pega, ela se conhece, ela namora por um dia, nem a namora, ela fica e já leva pra casa a pessoa no dia seguinte, né? Brincadeira, né? Em alguns casos até dá certo, mas assim... Mas é na base da sorte. Sua mãe foi... Não, mas minha mãe, ela já conhecia o meu pai, já tinha um recrutamento ali, já tava rolando o recrutamento antes da hora, né? Às vezes acontece, gente, mas não é o padrão da regra, né? Exatamente.
Aí entra uma questão de carência. Você deve estar falando daquela questão das pessoas, né? Tipo, elas de você manter aquela pessoa na sua vida. A carência. Vamos falar um pouco sobre essa visão da carência, tá? A carência é simplesmente você achar que as coisas. É mais uma vez a pessoa achar que as coisas que vão realizar ela estão fora dela. Então a pessoa acha que ela vai ter sucesso financeiro se ela ganhar na Mega Sena, ou se ela for promovida, porque é tudo a mesma coisa, tá? Sinceramente. A pessoa que vai tentar ter sucesso pela Mega Sena ou pela promoção na empresa, ela tá na mesma caixinha, que é olhar para fora. É fora que tá a coisa. É na base da sorte, né? Porque só ser promovido é sorte. Agora, se você resolve se desenvolver e aí você é promovido por consequência do desenvolvimento interno, o jogo muda, né? O jogo muda totalmente. A mudança tem que vir internamente. E a carência é das pessoas que estão buscando as coisas fora. Não, para eu ter tranquilidade emocional, eu preciso que o meu parceiro ou parceira seja uma pessoa assim, assim, assado. Não, você precisa ter tranquilidade emocional, independente se ele é assim, assim, assado. E é capaz de que se você mexer na sua tranquilidade emocional, ele vai ser assim, assim, assado. Porque ele vai se influenciar pela sua positividade. Né? Então, entendam que o jogo é totalmente diferente. 20 horas de Datena, acho que a pessoa podia ter um diploma, né? Sou certificado em 20 horas de Datena. E isso aí é esse pessoal pessimista, que não sai de casa, tem síndrome do pânico, já viu, né? Show. Então, você tem um recrutamento aí de 8 anos, né? Desde os 8 anos. Desde os 8 anos de idade, é isso? Pô, caramba, então olha o recrutamento aí, hein? Caramba, belo recrutamento. Ai. Exatamente, a exceção é a regra do burro. É isso mesmo. Pessoal, mas olha, foi interessante, né? Acho que foi interessante esse jogo aqui de falar de emocional, de lida com pessoas. Eu acho que hoje foi interessante falar disso, né? Às vezes a pessoa esquece as 20 horas de estupidez do parceiro e se apegam a 4 horas de companhia e esmolas emocionais. É isso mesmo. Não festeje migalhas como se fosse um banquete. Exatamente. Não festeje migalhas como se fosse um banquete. As pessoas elas aceitam as migalhas, né, na coisa. E não é nem isso, não é nem a questão de estupidez, de coisas desse tipo. É muito mais. Porque assim, não tem problema uma pessoa ser estúpida. Certo? Não tem problema a pessoa ter essa estupidez. O problema é ela não se importar. O problema é ela não querer evoluir. Porque pessoas estúpidas, eu fui por muito tempo estúpido, eu fui por muito tempo imprudente em diversas coisas na minha vida. Nossa, teve tanta coisa que eu fui na minha vida que hoje eu falaria, caramba, eu não aturo esse Thiago lá de trás. Mas a diferença é que eu tive uma vontade de mudar, né? Inclusive a Renata me segurou a barra em todo momento que eu estava mudando, né? Momentos específicos que eu fui muito imprudente, ela estava lá comigo, sabe, tipo, falando, cara, ele pode melhorar. E melhorei. Mas por quê? Porque eu estava com a predisposição à melhoria. Agora, sabe qual é a besteira das pessoas? Elas acham que os outros vão melhorar, sendo que ela não está vendo que não está dando resultado. Ela chega e fala assim, em vez de falar, ele tá melhor, ela fica olhando pra pessoa e fala assim, ele tá melhorando. Ele não tá melhorando coisa nenhuma, sabe? Ele só tá fingindo que tá melhorando. Ele tá, sabe, umas coisas desse tipo, tá fingindo que tá tudo certo. Sou uma pessoa diferente agora. Sou uma pessoa, ele é uma pessoa diferente, mas não é, entendeu? Então, mas isso você vê como? Você não vê no resultado dele, mas você vê na atitude. Nele, na simplicidade, quando você chega e fala, porra, por que você faz essa merda?
E aí a pessoa chega e fala assim, por que você fez isso aqui comigo? Por que você tá fazendo isso aqui comigo? E aí a pessoa chega pra você e fala assim, então, é que, sei lá, eu não sei fazer diferente, mas eu quero mudar. Eu não sei fazer outra coisa, mas eu quero mudar. Você vê nos olhos da pessoa que ela quer mudar. Você vê nos olhos dela que, tipo, sabe, ela não tá falando aquilo da boca pra fora. Entendeu? E aí você tem que tomar muito cuidado pra você não ouvir o que você quer ouvir. Você vai ter que largar o orgulho. Você vai ter que ser crítico nesse momento. Você vai ter que olhar e falar, será mesmo? Será mesmo? Esse é o ponto, né? Legal, deixa eu ver aqui. Rita filósofa hoje, é isso aí. O Thiago lá de trás trouxe até o Thiago que tá agora, mas esse é o ponto. Não as coisas ruins, mas sim as coisas boas. O Thiago das coisas ruins, se eu deixasse ele solto, ele ia, ia arruinar a vida de muita gente. Tenho transtorno bipolar, Thiago, e não gosto de sair de casa. Está muito difícil me relacionar com as pessoas, brigo muito com todos que convivem comigo. E o que eu posso fazer para melhorar? Tá, Maria, vem nas lives. Começa a vir nas lives. Mas não é vir uma live, vem todas. Tá? Começa a vir em todas. Tá? Depois a gente pode inclusive falar um pouco mais sobre isso, mas a bipolaridade ela está relacionada a um padrão, a um hábito mental, tá? Um hábito subconsciente de mudança de ideias, de cliques de mudança de ideias. De repente você está de um jeito, de repente do outro. Isso é um hábito mental. Se você começar a criar hábitos que vão sempre te colocando... No começo vai ter que ser um pouco fanática, tá? O que é um fanático? É o cara que coloca uma coisa na cabeça e faz aquilo até o final, mesmo que ele morra. Entendeu? Esse é o fanático, né? É o extremo oposto. Um lado é a bipolaridade, do outro lado é o fanático, tá? Um ser humano, vamos dizer, mais equilibrado, ele tem um meio termo. Ele muda de ideias, ele tem princípios, mas ele muda de ideias, mas ele tem princípios que ele segue, tá? Qual o horário da live? Meio-dia, 1, todo dia, tá? Ele tem princípios que ele segue, mas ele é maleável, sabe? Ele tem algumas regras, mas essas regras, às vezes, em determinados momentos, ele muda de ideia. Só que, no caso do bipolar, ele muda de ideia o tempo todo. Muda a ideia, no caso, é emocional, é tudo, né? Muda muito, né? Você deve perceber isso, que você muda o tempo todo. Essa mudança constante, ela é um desequilíbrio pro outro lado. Então o que você vai ter que fazer? Equilibrar pro outro. Você vai ter que ser um pouco fanática no começo, para depois conseguir equilibrar de novo, tá? E isso, a primeira coisa que eu vou dizer para você ser um pouco fanática, é fanática de estar aqui todo dia 12:01. Não importa qual emoção você esteja, é só ligar, só apertar o botãozinho 12:01, você aperta o botãozinho e entra na live. Todo dia. Isso vai começando a mudar todo o modelo. Isso é uma coisa que inclusive a psicologia atual não entende, né? A psicologia atual, ela não trata a bipolar como uma coisa curável, e eu já consigo olhar de uma outra forma, né? É meio que crônico, um negócio assim, tudo é hábito, tudo, até, coisas absurdas, e assim, eu compro briga, né, com psicólogos, mas tudo é mudança de hábito, inclusive até a própria esquizofrenia, que o pessoal também fala, não tem cura. As pessoas não entendem a metade do poder que a mente tem. Por isso que a gente fala aqui de mind hacks. São soluções inovadoras para a sua mente. Não é mais aquilo que todo mundo fala. São soluções totalmente diferentes de tudo que você já viu. E a gente vai trabalhar isso aqui. Então esteja aqui todo dia, tá?
Tudo bem, Maria? E aí você vai ver mudanças acontecerem na sua vida. Somente humildes reconhecem que são estúpidos. Eu acho que sem humildade não existe um bom relacionamento em nenhuma área da vida. Exatamente. Perfeito. Humildade. Humildade é tudo. Inteligência, não, humildade é um fator de inteligência, tá? Humildade é um fator que diz que a pessoa é inteligente. A diferença entre inteligente e pessoa com muito conhecimento, tá? Tem pessoas que têm muito conhecimento e tem pessoas inteligentes. São duas coisas diferentes, não confundam. A tendência é que a pessoa que tem muito conhecimento, ela não vai ser humilde, né? Agora, a pessoa inteligente, ela vai sempre optar muito mais, ela vai optar pelo conhecimento, mas ela vai optar pela humildade de entender que ela não conhece nada, né? Agora, ter muito conhecimento realmente é o oposto, de certa forma, da humildade. O excesso só de conhecimento, né? A pessoa que ela se embasa só no conhecimento é complicado. As pessoas falam, não, conhecimento... existem excessos que não são prejudiciais. O excesso de conhecimento é prejudicial. O excesso de conhecimento cria arrogância. É um problema. E a arrogância é o que causou a derrocada de impérios, né? Vocês sabem. Só vocês olharem para a história, né? Alexandre o Grande, não é mesmo? O César, Napoleão, arrogância, excesso de conhecimento, tá? As pessoas inteligentes têm dificuldade em dizer que são. Inteligência é prática. Olha, depois a gente vai falar. Eu acho que vamos trazer esse tema para um próximo, né? Que já está acabando aqui. Mas inteligência, se for falar de inteligência, a gente pode fazer um inteiro só disso, só de inteligência, né? E quando a pessoa é arrogante sem conhecimento, é porque ela acha que tem conhecimento. Porque, pensa bem, uma pessoa que não confia que ela tem conhecimento, né? Uma pessoa que ela não acha que tem conhecimento, ela, vamos dizer assim, ela nunca vai ter arrogância. Pelo contrário, ela vai ter baixa autoestima, né? Então, é isso aí. Arrogância é pecado. Olha, sinceramente, a minha visão de pecado é bem complicada, é bem diferente disso. Não acho que arrogância é pecado. Arrogância, não, depende, vai. É um pecado contra o seu crescimento, isso sim. Mas eu acho que não existe certo e errado, existe a maneira que a pessoa quer viver a vida, né? Legal, pessoal. Acho vocês muito inteligentes, que podem me ajudar. A cunhada da minha filha, junto com a minha irmã, que é muito arrogante, joga sensualidade pro meu marido. Vixe! Esnova minha filha e tem que conviver. Quem disse que tem que conviver? Tem que conviver. Cadê o contrato que você assinou que tá dizendo que você tem que conviver? Ninguém tem que conviver com ninguém. Por quê? Ninguém tem que conviver com ninguém. Esquece isso. É esse tipo de coisa. Isso é uma espécie de arrogância, né? De achar que tem que ser daquele jeito. Não, mas tem que ser deste jeito. É um orgulho, né? Não, mas a família precisa estar unida. Não sei o que lá. A família só precisa estar unida se ela tem realmente a vibração certa, se está funcionando bem. Agora, se não está funcionando bem, se cada um tem um objetivo, se um quer uma coisa, o outro quer outra da vida. Você tem atrito, né? sabe? Você tem atrito. Algumas pessoas gostam de falar, sabe? Algumas pessoas são ateus e outros são muito religiosos, certo? E eles gostam de falar daquele assunto, eles não vão conviver bem no mesmo meio, vai dar briga, é ruim, mas é família. Não importa, tá fazendo mal pros dois, é melhor cada um ir pro seu lado e encontrar o seu caminho. Né? Esse é o ponto.
Que sabe que não tem conhecimento pode se esconder atrás da arrogância. Uma pessoa que sabe que não tem conhecimento pode se esconder atrás da arrogância? Não, eu acho que não, Fábio. Eu acho que uma pessoa que sabe que não tem conhecimento, ela nunca vai... Ela pode mentir, ela pode... Não é nem arrogância, ela pode criar um personagem e tudo mais, mas ela nunca vai ser arrogante. Ela vai criar proteções. É diferente da arrogância. A arrogância é uma coisa que a pessoa, ela chegou no ponto máximo. A pessoa, isso vem de dentro, sabe? É uma coisa assim, não é um personagem. A arrogância é uma coisa que a pessoa se sente realmente no ponto máximo, né? Acima dela é Deus e olhe lá, né? Esse é o ponto. Então, eu digo nível alto de arrogância, tá? Mas quando a pessoa não tem conhecimento, quando ela entende que ela não tem conhecimento, então até que é muito claro, é só você olhar. É clássico você olhar. Olha pro pessoal que vamos dizer, uma pessoa que já manja muito de um assunto, né? E percebe que não manja tanto assim, tá? E que percebe que não manja tanto assim, porque ela precisa estudar mais. Essa pessoa tem humildade, entendeu? Ela tem humildade. Então, por quê? Porque ela entende que ela não manja. A partir do momento que você entende que você não manja, você não tem arrogância. Não existe arrogância. Tá? Legal. Vamos falar. A gente vai falar de muito tema ainda, Ri. Tá? A gente vai falar de muitos temas sobre... Inclusive, se quiser sugerir temas... Sugira... faz o seguinte, pessoal. Eu já falei... Uma coisa que eu falei pra vocês, inclusive. Vão lá no meu Stories. Depois de terminar essa live, eu vou gravar um Stories lá pra vocês pegarem e colocar lá temas que vocês querem que eu aborde. Tá? Vão lá, coloquem um tema. A gente pode abordar amanhã, pode abordar outros dias. Então coloquem lá, porque aquilo lá é o nosso estoque de temas levantados. Tá? Vai ser uma coisa interessante da gente estar sempre... Aquele lugar sempre com bastante tema. Poxa, nunca vai faltar tema aqui pra gente falar. Cara, pensei, todo dia que eu vou estar fazendo isso aqui, né? Talvez eu salve alguma exceção e tal, mas a ideia é que eu vou ficar fazendo todo dia, meio de eu tô aqui. Daqui a um ano vão ser 365 lives de 1 hora. Então acho que vai dar para abordar tudo isso. Vai dar para abordar tudo isso, né? Então fiquem tranquilos. Coloquem lá o tema que vocês querem que eu aborde, tá? A gente vai abordar muita coisa aí nos próximos meses aí. Tá bom? Bom, pessoal, é isso por enquanto, né? Já bateu aqui o horário, né? Inclusive transcendi o horário, né? Era para ser 1 horinha, a gente bate ali o tempo, mas tá tudo certo. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. A gente amanhã tem amanhã a gente 12:00 nos encontramos aqui, tá? Preparem lá, coloquem lá o tema de vocês lá nos stories e não se esqueçam de colocar, coloca lá, pessoal, porque hoje, por exemplo, não tinha nenhum tema lá, pessoal, ninguém colocou, e aí eu tive que buscar num e-mail, sabe, tive que buscar em outro lugar o tema pra poder colocar aqui. Aí depois chegaram aqui, vocês falaram, mas é legal que vocês coloquem, tá? Por quê? Porque o grande objetivo dessas lives são eu atender vocês, né? É eu atender vocês, não eu ficar falando aqui só. Eu tenho que falar coisas que tenham a ver com a vida de vocês. Então a gente fala de conceitos, a gente falou um pouco sobre arrogância, a gente pode entrar mais a fundo nesse modelo de orgulho, como isso atrapalha a sua formação de hábitos. Tem muita coisa que eu posso trazer aqui, mas eu preciso trazer dentro da aplicação prática de vocês, né?
Na hora do almoço que nos ajuda a comer menos. Aí você, em vez de... Olha que coisa interessante, vou até estender um pouco para falar disso. A Ayurveda fala que quando você se alimenta, você não se alimenta só da comida, tá? Não acredito em Ayurveda. Você acredita na medicina tradicional ocidental? Acredito. Então, essa é a medicina alternativa de verdade. Porque a Ayurveda tem milhares de anos, enquanto a atual tem quantos anos? 200 anos? 200 a anos. Outra a Ayurveda tem 5.000 anos. 5.000 anos. Então, a Ayurveda, né? E ela fala que você não se alimenta só você não se alimenta só do alimento, você se alimenta também do que você está ouvindo naquele momento que você está comendo, você se alimenta do cheiro que você está sentindo, de todos os sentidos. E não o que só você na hora está da vendo. alimentação, assim, você se alimenta de tudo que você entra em contato. Exatamente, de tudo que você entra em contato. Mas é mais poderoso ainda na hora da alimentação. E na hora da alimentação, se você está ouvindo uma besteira, se você está ouvindo algo que está te fazendo mal, se você está ouvindo alguma coisa que te... né? O que acontece? Aquilo lá dá indigestão. Dá problema. Sabe? Começa a gerar problemas pro seu corpo. Começa a gerar problemas de saúde. Sabe? Você almoça todo dia com uma pessoa que você não gosta. Aí de repente você fica doente e não sabe por quê. Então, a grande vantagem que a gente tem aqui é que justamente vocês vão estar almoçando aí a gente falando de coisas boas, de coisas que vão fazer vocês crescerem, e é capaz de todo esse alimento que vocês estão consumindo, intelectual e físico, vão transformar aí o seu... como eu posso dizer? Transformar o seu corpo como um todo para vocês atingirem resultados diferenciados na vida de vocês. Então, é interessante isso, tá? Não é à toa que eu pensei nesse horário também do 12:00. Era também porque tinha mais gente disponível, é o horário do almoço, e eu pensei justamente nisso. Que o horário do almoço é um horário em que as pessoas estão consumindo um alimento, e que tal dar um bom alimento também intelectual ao mesmo tempo, né? Então, aí é uma conversa na hora do almoço, a gente senta aqui para conversar. É que eu não almoço, eu particularmente não almoço, mas vocês podem estar almoçando e eu aqui tô falando com vocês. Beleza, pessoal? Show de bola, show de bola. Tô gostando aqui, tô vendo rostinhos novos, tem pessoas que são das antigas também. Muito legal, né? Pessoas como a Cleia, como o Fábio, como a Mirna, o pessoal das antigas, e tem o pessoal novo aí que chegou nessa semana também, como a Ri, como o Alan, né? É isso aí. Show, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu tô vendo aqui os coraçãozinhos tudo descendo. Legal. Então, beleza, pessoal. Obrigado. Indiquem esse canal para quem vocês acham que vai aproveitar o conteúdo. Exatamente. Indiquem para quem vai aproveitar esses conteúdos, tá? Indiquem. Falem aí, vai lá ver e tal, essa live fica gravada, vai ficar lá gravada, você vai poder ver, você pode indicar para alguém também, aperta o aviãozinho, manda para todo mundo e vamos conversando aí. Amanhã a gente tem mais papo aí para botar em dia. Um grande abraço, pessoal, e a gente se vê amanhã, 12:00. Até lá!